Estamos de volta, né, rapaziada? Sim, rapaziada. Dessa vez para encerrar uma jornada. Por que encerrar uma jornada, gente? Vamos encerrar a jornada Gen V, a segunda temporada. Gente, quem acompanhou aqui, a gente iniciou lá comentando os 3 primeiros episódios e hoje a gente encerra o. Se é grande finale, para mim não é. Então, mas a gente vai falar o porquê que para mim não é grande finale. Porque, olha, essa série pra mim começou no alto, depois foi pra baixo um pouquinho e terminou lá embaixo. Mas a gente vai explicar o porquê que terminou lá embaixo por conta do seguinte. Antes eu vou apresentar o meu convidado de hoje, né? Eu tive participando ontem na live dele falando sobre o final mesmo de Gen V também, só que a gente comentou mais os 4 últimos episódios e tudo, e teorizando um pouquinho mais pra frente. Vindo da sua videoteca, opa, agora que não é videoteca agora, mas indo do seu quarto, da videoteca do Nando. Você tá bom, Nando? Boa noite, fala aí, Jonathan, beleza? É isso aí, Videoteca do Nada na área. Eu sou Fernando Castro. Para quem não me conhece, é um canal que fala sobre filmes, séries e cultura pop. E é o grande parceiraço aí do Pod Meu Nerd. A gente já fez várias lives aí juntos, né? Tamo junto, Jonathan. Ontem você falou que o Jonathan fez uma participação lá na Videoteca. A gente grava toda quinta-feira a partir das 8 da noite. E ontem, eu não sei quando é que vai sair essa gravação do Jonathan, mas a gente gravou lá ao vivo, né? Live, né? Na Videoteca Mundano, foi dia 23/10, às 8 da noite, tá lá, tá salva lá no canal. A gente debateu esse final aí da temporada, né? Não exatamente o último episódio, mas o final da temporada, o que a gente achou, né? E nossas expectativas aí para a continuação, para o The Boys, né? O crossover entre o The Boys e tudo mais. Então tem bastante assunto lá. Tava lá também a Pri do canal Ouvi Dizer, tava lá o Guilherme do Nerd 40. Então a gente bateu um papo super legal. Depois vocês conferem lá. Depois eu assistir aqui no Pod Meu Nerd, dá um pulo lá também, porque a gente provavelmente vai falar algumas coisas. Aqui a gente vai agregar algumas coisas que a gente já. Algumas coisas que a gente já falou lá, vai agregar algumas coisas por aqui também. Então, pode acompanhar a gente aí também lá. Um abraço. Exatamente, gente. Lembrando, todos os links pro canal da videoteca já estão aqui na descrição. Então, vamos que vamos. Então, né, Nando, vamos comentar um pouquinho sobre de você não aturar, né? A gente sabe que a Mana Sábia ficou perdidamente apaixonada, né? E não soube, né, dos planos dessa virada de chave do Godolk, né? Eu queria saber de você, Nando, por que que você não aturou esse nerf da Mana Sábia? Porque só porque ela é uma personagem inteligente, tudo bem, ela tem uma complexidade inteira de roteiro? Tem, só que pra mim, Nando, na boa, o que precisava explicar em The Boys, Gen V não explicou nada. Por mais que seja uma participação, não é dela e tudo. Só que, assim, gente, o que eu vejo assim da Mana Sábia, por mais que é uma participação pequena, Nando, é uma participação que engrandece ela nessa temporada, porque assim, toda essa temporada, Nando, no final eu falei, pô, converte pra Mana Sábia, mesmo ela não participando, tá ligado? E é isso que me deixou um pouquinho frustrado nessa participação dela, porque, mais uma vez, ela perdendo a sua utilidade pra pra assim, uma outra série, novamente, pra novamente The Boys tentar ter a utilidade de novo de explicar ela, e sabendo que eu acho que não vai ser explicado. Mas, assim, de resto, ainda se manteve na mediocridade. Mas eu queria saber o porquê que essa paixonite você não atura. Não é que eu não ature. Não é que eu não ature. Assim, não tem problema da Mana Sábia gostar de alguém, se apaixonar por alguém. A questão não é essa. Uma das coisas que eu até falei lá na videoteca, que o personagem da Mana Sábia é um personagem que me preocupa. Por quê? Eu sempre falo isso, personagens inteligentes precisam de roteiros inteligentes. E que seja o roteiro a seu favor, para justamente valorizar, para dizer que ela está sempre à frente de todo mundo. Aqui em Genvi, ela não foi ruim, não, tá? Ela saiu até muito bem, até um certo ponto, sim. Eu jurava que ela ia ter mais protagonismo, o protagonismo dividido com o Godolk. Porque Então, assim, assim.
Não, Isso protagonismo não. Ela não. Vamos lá. é Protagonismo dividir é tela o. com, sabe, o Nando, é isso que pelo menos assim, o que a gente gera expectativa, né? Pelo que a personagem foi nos apresentado em GV. Porque em The Boys, a divisão do protagonismo dela é muito bom. Assim, Uhum. da divisão de tela, do carisma. Em Gen V, você fala assim, ela tava desde o início ali com o Godok, entendeu? Então, pelo Não, peraí, menos, peraí, peraí, peraí. Vamos lá, vamos primeiro explicar um pouquinho o protagonismo e antagonismo, né? Aqui no caso, né, em Gen V, ela tá mais como antagonista, né? sim, Em The Boys, ela não é nem antagonista nem protagonista, ela é coadjuvante. coadjuvante, Ela coadjuvante, isso. é um personagem abaixo Ela é a da. coadjuvante que rouba a cena. Mais ou menos, cara, mais ou menos. Em The Boys, teve aquele caso da lobotomia dela, que até justifica ela dar uns deslizes da sua inteligência, né? E aí ela, em The Boys, ela deu uns vacilos, né? Mas aí você tem a justificativa da lobotomia que ela fazia para se envolver lá com o profundo, tudo mais. Era uma válvula de Então, escape, né? a válvula de escape, mas foi um momento que ela podia ter falhado. A gente tem que lembrar que a Mana Sábia, ela não é só uma pessoa inteligente, não é uma pessoa inteligente, né? Ela é uma super inteligente. O poder mutante, o poder do composto V no sangue dela, o torna ela ser uma super inteligente, uma pessoa que é inteligente acima de qualquer uma pessoa, entendeu? Você imagina aí a pessoa mais inteligente do mundo que você já ouviu falar, né? Ela é mais, entendeu? Então isso me preocupa em um poder desse, porque ela precisa de uma narrativa muito inteligente e muito a seu favor para justificar o poder dela, justificar que ela está sempre à frente de todo mundo, entendeu? Então, assim, quando a Manassábia apareceu em The Boys, eu falei, cara, tem que ser um roteiro muito. Desculpa a pica das galáxias, tem que ser um roteiro muito, assim, um plot twist interessante que ela passa por cima, sabe? Eu até lá na videoteca eu comparei com o Batman. Por quê? Porque o Batman, além dele ser inteligente, é um do tipo um personagem que sempre faz o roteiro a seu favor. Quando ele tá no meio da Liga da Justiça ao lado de vários superpoderosos, Abaixa a régua da exagerados, liga pra ter destaque pra ele, tá ligado? mas não seria baixar a régua. É que ele está sempre o mais esperto, o mais safo, Sim, o é o cara, passo à frente. é o cara que descobre a charada, é o cara que que preparou um ponto fraco para todos os super-heróis, até os amigos dele, não confia em ninguém. Por quê? Porque ele está sempre à frente. Porque ele sabe que um cara super poderoso pode dar um peteleco nele e matar ele. Então, assim, ele é o cara que tem que pensar antes de todo mundo. Um cara super inteligente assim, mas o Batman ele é um estrategista tal, isso é inteligência. Entendeu? É inteligência. A Mana Sábia, ela por ela ser super inteligente, ela pode ser uma líder nata, ela pode ser uma super estrategista, ela pode ser, entendeu? O melhor desenvolvedor em tecnologia da informação. Ela pode ser, sabe, ela pode ser melhor em tudo, assim, em mente. O Então, e pessoal é tem, por isso que, por muitas das né? vezes, a conexão pra em The Boys, temporada 5 seja por ela, porque assim, eu imagino que eu imagino, cara, que por trás ela deve estar fazendo um burburinho. O que é fazer o burburinho? Fazer a baguncinha dentro da Vault, porque pelo que dá pra entender, ela quer, digamos assim, acabar com a Vault de dentro, com a Vault, né, de dentro pra fora. É igual É, o lance a- a- do Capitão Pátria, entendeu? vamos, Nesse vamos, caso, vamos pro Genvi, para essa temporada de pra esse Genvi. GenV, nesse caso, ela tá é igual que a gente comentou ontem. Ela tá comandando as peças do xadrez, digamos assim. É, Fulan, então, digamos assim, Godok, você vai fazer isso, Marie, você faz isso, não sei o quê. Só que tem muita coisa que a gente disse na live ontem que eu discordo um pouco, que eu não consegui explicar, por conta do seguinte, ela ser ela, digamos assim, trabalhar com as informações que ela tem, mas foi apresentado que ela sabe de muita coisa.
entendeu? Até mesmo Sim, que foi o sim. projeto Odessa e tudo. Só que por muitas das vezes eu senti, ô Nando, nesse último episódio que faltou alguma coisa dela ter o que a gente fala, o destaque a mais. Falei, pô, mas como que ela sabe disso? E ao mesmo tempo quando ela ajuda o Polaridade. Então, São coisas vamos assim que falta o que a gente fala, né, o Nando, o épico, entendeu? não, então, olha só, como eu falei, ela até não foi ruim em Genvi não, tá. Não, não foi, cara. Deixa eu explicar melhor, é bom que só nós 2, eu vou conseguir explicar melhor o que eu tô querendo dizer. Sim, Né, antes da Manasseh aparecer, a série começou com o Cypher, né. O Cypher que Cypher. estava no comando. Aí, assim, claro que no último episódio a gente já sabe que não é o Cypher, né, o Kodouki que estava usando o Cypher como uma marionete, ele jogou a mente dele no Cypher, controlava o Cypher e estava agindo tudo pelo Cypher porque o corpo do Kodouki estava todo queimado, estava incapacitado, né, então ele precisava de uma pessoa para andar por aí, para interagir com as pessoas no colégio e tocar o plano dele. E qual era o plano do Thomas do Godolphin? Qual era o plano do Thomas do Godolphin? Era o quê? Era, era chamar a atenção da Marie, né? Fazer com que a Marie tinha fugido, né? Essa primeira temporada já começa com a Marie ter fugido, né? E o André acabou morrendo também. Acabou Ele não morrendo, né. conseguiu fugir, Teve a ele morte do morreu. ator, né. O ator morreu, a gente entende, Sim. mas a morte do personagem, ela encaixa muito bem nessa história aqui, né, porque os outros só a Marie que fugiu, os outros não. Os outros não tinham conseguido, né. E aí, o que acontece? Como a Marie fugiu, e agora entrou o Cypher na história, que o Thomas Goldolphin por trás, o plano dele é o quê? Ele precisava da Marie, porque ele sabe que a Marie tem um potencial de poder capaz de curar, né, curar o tecido do Thomas Goldolphin que estava todo queimado, poderia fazer ele ficar um cara jovem de novo, curado, né? Curado, né, sem Curado, nenhuma doença. sem nenhuma doença. E aí ele precisava fazer com que ela volte pro colégio. E aí a Manassábia já estava ali interagindo com eles, né? E a Manassábia, na verdade, foi a Manassábia que procurou o Cypher barra Thomas Goldolphin, né? A Manassábia que procurou, por quê? Porque no The Boys, o Capitão Pátria já estava tocando terror, e ela falou e ela entendeu que já não tinha mais controle sobre ele. Sim. Ela tentou ali um pouco, mas sabe que o Capitão Pátria é um cara complicado, então ela falou assim, pô, vou me afastar, porque ele pode dar um peteleco e me matar, e eu vou ter que armar algum plano para derrotar o Capitão Pátria, porque ele é incontrolável. Então, beleza. Então, daí que ela veio procurar o Cypher barra Thomas Goldolphin, né? E aí um dos planos dela foi o quê? Chamar a atenção da Luz Estrela para achar a Marie, né? E falar que para procurar sobre o projeto Odessa. Ela vazou essa informação para a Luz Estrela. Proposital, né. Porque a Marie é o projeto Odessa e ela precisava Sim. voltar para a escola para justamente seguir o plano deles. Até aí, a Manassábia tá ótima, tá indo muito bem. Tá indo muito bem. Ela armou junto com o Thomas Godot. E você vê que os primeiros episódios de Envy, você vê que a gente nem via muito a Manassábia, via mais o Cypher. E, cara, você Mas reparou que o Cypher. Cypher estava à frente o tempo todo? Sim, o Cypher sim. O tempo todo. Os jovens tentavam boicotar a escola, alguma coisa, o Cypher já sabia, já estava à frente de todo mundo. Chegava a ser irritante. Irritante no bom sentido, tá, gente? Então, irritante no bom sentido. Que o vilão estava sempre à frente, o vilão estava sempre vencendo. E tu fala, caraca, eles não conseguem resolver isso, né? Chega Isso até a é ser burro, tá ligado? Chega até a ser burro essa resolução, tá ligado? mais ou menos, mais ou menos. A gente tá vendo a série. A gente tá vendo as cenas dos jovens e tá vendo as cenas as cenas do Cypher. Então é Sim. lógico que pra gente pode ser óbvio, pode ser previsível, mas para os jovens não. Tá entendendo? Quando a gente, por exemplo, quando eu vi a cena que Marie, ela viu que no sangue do Cypher
não tinha composto V, eu já tinha matado a charada, que era o Thomas Goldolk por trás, já ali Eu naquele também, momento. eu Por também quê? já matei ali. Mas por que a gente matou a charada? Porque a gente via as cenas só do Cyber. A gente sabia que tinha Sim. lá uma pessoa na cabine. O começo da série mostra um flashback do Thomas Goldolk, aí você já sabia associar, entendeu? Você sabia que aí tinha um momento que ele estava lá cuidando do corpo, entendeu? Enxugando as bolas do cara. Então, assim, porra, tu via que era uma cena bizarra e tu fala, pô, por que o Cyber, que é o tão fodão, ele tá lá enxugando as bolas de uma pessoa toda ferrada numa cabine? Ah, é o pai dele e tal. Isso tu via que já não convencia, que não era bem isso. Não. Tinha outra coisa por trás disso, né? E aí, quando viu, quando a Marie descobriu que não tinha composto V no sangue, eu falei assim, porra, ele não é um super. Ele não é um super. Se, A Maria aquela, mente. aquela cena para ela ver o composto, que não viu o composto V no sangue do Cyber, não foi de graça. Aquilo já foi a Não. deixa pra gente para matar a charada. Porra, ele não tem composto V. Eu lembro que numa live que a gente fez, lá na videoteca, quando tava nesse episódio, a Pri e o Guilherme não tinham matado essa charada. Eles estavam falando assim, Eu não. já tinha matado essa charada no terceiro episódio, cara. Não, eu falei, cara, não, cara, porque eu pensei o Cyber como o professor Xavier, né? Eu sempre associei aí ao Xavier dos X-Men, que ele tem o poder da mente, ele jogou a mente dele no corpo do Cyber. E aí teve o quarto episódio, que quando o Cyber, ele entrou na mente também do Jordan Lee, da Jordan Lee, aí eu falei, porra, aí tá vendo? Do mesmo jeito que o Thomas Goldolk entra na cabeça do Cyber, ele consegue também se conectar em outra pessoa, que no E é caso foi a nesse Jordan Lee. ponto, ô, Nando, que eu queria ver o épico durante essa temporada. Pra mim, que era o épico? Esse último episódio, pra mim, ele tinha que... Todo esse ato do Goldolk, ele tinha que ser balanceado, pelo menos no 6 e no 7. Todo esse lance da live que ele quer fazer, convocando os alunos e a Marie, cara, dava pra você balancear entre os episódios 6 e 7. E o 8, pra mim, fazer uma batalha, o que a gente fala, ter o épico entre aquela batalha do Brioco de Troia, né? Sim. Que eu vou ter que apelidar o Brioco de Troia, e contra o Goldolk. Porque Sim. assim, você percebe que esse episódio tá mal balanceado porque querem resolver muita barriga pra uma coisa só. Então, pra mim, todo esse lance do Goldolk fazendo a live, convocando os alunos, mandando recado, e a Marie também armando uma resistência, cara, pra mim, assim, esse episódio não consegue suprir toda essa necessidade. E não é nem criando expectativa, Nando. É Não, porque então, faltou balancear isso aí. só para concluir aí a ideia da Manassábia e do Thomas Goldolk, né? Aí o que acontece? Quando eu matei a charada ali, que ele tava por trás, e aí aparece a Manassábia interagindo com ele, também já matei a charada assim, cara, ela se juntou com ele porque ela precisa de alguém para derrubar o Capitão Pátria. O plano dela é esse. Até aí tá ok. Tá tudo bem. E o Thomas Goldolk, ele é um cara super inteligente, ele é um cientista também. Ele é um cientista, ele que desenvolveu ali, foi um dos caras que desenvolveu o composto V. Então, assim, ele não tem. Ele é um cara bem inteligente, claro. Pessoas inteligentes são atraentes para a Manassábia. Daí tá ok, tá tudo coerente aí. Tudo coerente. Ele não é só um cara bonito, elegante, não. A Manassábia se encanta com um cara inteligente. Ela só se envolveu com o profundo porque ela fazia a lobotomia do cérebro dela. Não, Né? Entendeu? Porque senão ela não ia se envolver. E aí assim, aí o que eu até também questionei sobre a questão do. Aí as pessoas começam a querer falar, não, mas ela ficou apaixonada, aí não viu que o Sábia podia mudar de plano. Pô, cara, tu não faz isso com a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa que tem um sim. super poder de Aí eu concordo inteligência. com você sabe por quê? Porque imagina Porra. assim, eu levanto aquela ideia que a Manassábia,
ela consegue, levanta a ideia que vocês falaram ontem, ela consegue analisar os dados que ela tem na frente dela, só que ao mesmo tempo, ela consegue analisar o que vai dar merda, porque tem um momento ali que ela fala assim, o Godot fala assim, eu vou dar uma aula, e ela fala, como assim aula? Ela já sabia que ia dar merda, Sim, entendeu? sim. A partir Porque daí ela soube. essa, A essa, partir essa daí ela viu que o plano dela não estava alinhado, né? Aí agora você falando, eu concordo contigo. Aí não Sabe, fez o sentido dela estar apaixonada, entendeu? sabe o que, que Porque é assim, lógica matemática, o Jonathan? Sabe o que é sim, lógica matemática? Então, quem já fez prova de lógica matemática sabe o que, que é, né? eu A já Mana fiz. Sábia, a Mana Sábia, ela trabalha como se fosse um algoritmo de computador. Ela trabalha com Sim, probabilidade, lógica matemática. Então, assim, ela, como é uma pessoa super inteligente, ela fica imaginando ela todas as trabalha com possibilidades. limite de falha, falha e erro. Falha e erro, tá É, ligado? e ela fica Ela trabalha trabalhando com com. todas as possibilidades, Sim, né? É 0 ou 1, sim ou não. Se eu fizer isso aqui, vai dar certo ou vai dar errado? Porra, vai dar certo, então eu prossigo. Se eu fizer isso aqui, vai dar certo ou dar errado? Ah, vai dar errado. Não, então eu não vou fazer isso, vou fazer outra sim. coisa. Entendeu? E assim, é possibilidade. Ela deve ter, pô, tipo um algoritmo gigantesco, uma árvore para diversos caminhos na mente dela, Sim. para ela pensar as possibilidades do que ela pode fazer para dar certo. Aí que eu falo, Ela é uma máquina ambulante, tá ligado? isso, Aí faz sentido, Nando. Pior que faz é sentido, isso que eu tô porque falando, é isso que eu tô falando faz sentido. de ela ter o roteiro a seu favor, entendeu? De ela estar Sim. sempre à frente, porque ela já pensou em todas as possibilidades e qual a possibilidade que daria certo. E Então, aí assim, faz. no Pode momento falar. que dá o Thomas Goldwyn que ele dá o sinal que deu errado, ok, ela percebeu que deu errado, então eu falei, opa, então eu vou fazer outro plano. Mas aí, cara, não me bota dizer que ela tá apaixonada por ele. Sim. Pô, me bota como se fosse assim. Aí que eu falo que ela tá sempre à frente, poderia ser o seguinte: ela tá ali observando ele, tal, tal, tal. No momento que ele falou, não, mas eu tenho outro plano, ela falou, olha, ela não devia estar surpresa, tá entendendo? A pessoa que está além de todo mundo, ela devia falar assim, poxa, mas esse não é o plano. Você tem certeza que você vai fazer E aí isso? você entende por que ela chamou o exército da Vault junto com o Black Noir pra Se fazer ela com fizesse, que mas se ela fizesse uma expressão de assim, de não assustada, mas tipo de já estava prevendo essa possibilidade, faria mais aí sentido. você ia ser uma puta que pariu de que mulher inteligente que pensou em Aí tudo. sim você É o iria preparo. partir o que a gente fala. É o Ao invés de preparo do fazer essa máximo. expressão aí, como você falou, ao invés de fazer essa Isso. expressão meio de assustada, como a gente tá na cena, né? Como que Jamie quer disfarçar que ela tá de apaixonada, É. faria muito mais o sentido no final quando ela chama dá aquela conversada com o Black Noir, Mas já né? Quando ele sabendo. Mas já sabendo que ia já, dar merda. já sabendo Sabendo? que é da. Não, tipo assim, dá pra você saber que já. Tipo assim, dá pra você saber que nesse episódio ela já tava sabendo. Tanto que todo aquele, quando ela chamou o exército da Vault, não foi através, tipo assim, através da Vault junto com o capitão. Foi ela que chamou, por quê? Pra balancear aquela situação que o Godokin tava causando caos. E Só que vai ao ficar mesmo muito tempo. legal, cara. E vai ficar muito legal se ela. Ô, Nando, agora fez sentido sua explicação. Porque, assim, não é algo que na primeira estilo ficou jogado. Agora você explicando, eu falei, pô, faz sentido. Porque É, por muitas vezes você. Eu não entendi. Eu falei, pô, mas por que o exército da Vault já tá ali, mas sabendo que o Capitão Pátria ainda não sabe? Ah, eu falei, ela manipulou. Mas ela manipulou, agora você explicando que ia dar merda. Eu É. falei, fez sentido. Se ela já soubesse, naquele momento que o Thomas Goldwyn falasse assim, tá, não, eu ainda tenho mais um plano pra fazer, eu vou voltar pra escola, não sei o quê. Sim. Pô, se ela ficasse com uma cara mais maliciosa e falasse assim, cara, isso não foi o que a gente combinou. Você tem certeza que você quer fazer isso? Você tem certeza? Aí eu, não, eu vou fazer. Ah, é? Não, tudo bem, pode ir. E aí ela já sabe que deu merda. Ela fala assim, opa, aí agora eu vou. Ela falou, agora eu vou seguir. Ela podia dar as costas pra ele ir embora, e falar assim: agora eu tenho que seguir o meu plano 2 que eu já estava prevendo. Porra, se ela falasse isso, porra, aí é aquilo que eu falo, ela tá sempre à frente de todo mundo. E sabe o que eu acho massa? Aí sim, isso faz sentido quando você assiste a conversa do Black Noir e do Polaridade. É. Porque assim, dá pra você ver que
um ali não sabe, o Black Noir não sabe o que tá acontecendo, só que polaridade ele sabe, né? E Então, digamos eu assim, acho, Jonathan, que assim, ela seria muito legal se a Mana Sábia ela se juntar com os heróis, tanto o Gen V como os The Boys, porque assim, o Capitão Pátria é um cara assim muito difícil de ser sim, parado, né? Porra, ele não tem sim, ponto fraco. Ele não é um Superman que tem uma Kryptonita. Ele não tem não, Kryptonita. Então, assim, para derrotar o Capitão Pátria é muito difícil. Você tem que sim, ter ou um cara tão poderoso quanto ele, ou você arrumar algum artifício que seja, entre aspas, a Kryptonita, que por enquanto não existe. O que seria essa Kryptonita do Capitão Pátria? Seria, vamos supor que o pessoal descobre um composto lá, um composto que faz o Capitão Pátria perder os poderes, por exemplo. Vamos lá, eu vou comparar, tipo, sei lá, o Batman vs Superman. É, ah, é, não, é o não, clássico. não tô querendo dizer que o filme é bom ou ruim, tá? É uma cena específica. É uma Não cena tem, o, específica, assim. não tem o Batman que enfrenta o Superman? Eu tô falando do filme que podia ser dos Sim. quadrinhos, tá? Podia ser dos quadrinhos. É que eu falo do filme que tem uma É visibilidade quadrinho, porque maior é o que que no tá caso do ali. quadrinho. É, mas vamos lá. O Batman vs Superman tem a Kryptonita, não tem? Aí ele bota a Kryptonita numa escopeta lá, que ela estoura e sai uma fumaça de Kryptonita. Vamos supor que que descobre um composto V que em contato com esse composto V não, né? Um composto, né? Que um super em contato com esse composto, ele perde os poderes. E que coloca numa escopeta tipo do Batman ali, do Batman vs Superman, entendeu? Aí dá um tiro lá no Capitão Pátria, o Capitão Pátria, porra, sério, se você dar um tiro em mim, ele vai segurar aquela bala que nem o Superman Henry Cavill fez. Segurou aqui, estoura na mão dele, e aí ele começa a perder as forças. Eu tô dando um exemplo, tá? Não tô falando que isso vai acontecer, É igual, no provavelmente quadrinho The Boys que tem o que isso. pode acontecer digamos assim, os caras criarem alguma coisa, ou até mesmo, que a gente fala, usar a Marie pra tirar o próprio composto V dos Outro supers, né? exemplo, Porque exatamente. assim, se você for ver a Marie, o que Gen V tá querendo apresentar nessa segunda temporada a gente não sabe o que é o Projeto Odessa. Porque se você for ver, foi nos apresentado até agora, o Projeto Odessa pode ser originado quando originou a Tempesta, o Homelander e não sei o que. Quando teve aquela variação daquele T variado e que deu a origem à Marie, o que pode significar o seguinte: todo aquele poder da Marie, você pode concordar ou não. Como que ela tem o poder das células, ela pode ser a responsável também por tirar os poderes do Super, se Sim, dependendo como ela é usado, porque assim, ela temos pode exemplos tudo, dela, cara. ela pode tudo. Tanto que agora, indo mais pra frente, se ela quiser, ela pode curar o Bruto e tirar o V dele e deixar ele de boa, Sim, assim. sim. Ela pode curar o Então, Bruno. pode curar o Bruto, tanto que é isso que eu tentei responder na live de ontem e eu não consegui. Por conta do seguinte, como que ela tem a biocinese, cara, ela pode verificar tudo agora. Ela é o raio-x de ver. Sim. Se ela Do quiser, ela mesmo, pode desativar e ativar o poder do Super a qualquer momento. Entendeu? É ela isso pode que, tudo. pra mim. Ela pode curar uma ferida. Ela curou polaridade, né? Ela curou polaridade. Ela pode modificar genética, tudo. Cara, Tudo. o poder É o dela, poder mais apelão, cara. É o poder mais apelão que tem. Então, o poder dela, cara, não, se você parar para pensar, o poder dela não tem limite. Porque assim, ela não mexe com sangue, ela mexe com células. Ela pode modificar, ela fecha uma ferida, ela fecha um tecido na ferida, ela tira um tumor da cabeça da polaridade. Ela pode fazer qualquer coisa, ela pode ser uma transmorfa. Para você ter uma ideia. Né? Quer dizer, se você começar a pensar no que ela é capaz, ela tem um monte de coisa que ela pode ser capaz que ainda não fez, sim, entendeu? Ela pode ser uma transmorfa, ela pode, ou não só ela ser uma transmorfa, como ela pode mudar alguém de imagem, mudar alguém de cara, né? sim, Ela sim, pode fazer, quer dizer, cara, o céu é o limite para ela. Se você começar a pensar no sim, que ela pode fazer, o céu é o limite. Ela sim, pode fazer, ela pode criar até uma cópia, pegar o sangue sim. da pessoa, criar E eu acho, Nanda, e, uma a, cópia, e além disso, a brincar de gente entrou Deus. nesse. Não. E além disso, nesse ponto do polaridade, cara.
Eu acredito que se ele aparecer na última temporada de The Boys, aí faria sentido a participação da Mana Saber, porque você vê ali que ele, pô, ele fez parte do set, não sei o quê. Então faria muito mais sentido agora do Polaridade estar lá para ajudar a Mana Sábia. E agora você tem essa resistência, né? Da galera. Então, pra mim, cara, analisando assim agora, ele tá bem encaminhado. Apesar, assim, o único ponto que eu achei é que o que broxou pra mim nesse episódio é que a gente já matou a charada. E a gente não ficou surpreendido. Entendeu? E é isso que o que me incomodou nesse episódio, ou nesse último Cara, episódio. assim, eu acho a série The Boys, Envy, são séries muito inteligentes, sabe? Sim, Toda essa eles têm trama. uma inteligência. O É, que ferrou é que as duas séries querem partindo mais pra esse lado mais da política, tá ligado? Então, isso que matou um não, pra pouquinho mim as isso duas não é séries. problema. Pra mim isso não é problema também, não. Eu adoro quando eles fazem críticas, analogias com a política. Adoro. Adoro porque são muito inteligentes. É uma série muito inteligente. Eu gosto muito dessa provocação que eles fazem. Como eu falei, eu gosto de The Boys, gosto de Gen V. The Boys ela se perdeu, mas por outras questões, não por isso. Ele se perdeu aí. Isso aí eu não vou nem aprofundar, porque senão a gente vai virar uma outra live, porque é muito Vai ficar extenso. outro rolê. Tem 4 temporadas The Boys, e para eu explicar porque a temporada 3 e 4 ela desandou um pouquinho, aí a gente vai ter que falar dessas temporadas. Então vou me Não, estender aí um vai pouco. ter que ser outro rolê. Vamos focar pro Gen V. Mas assim, eu gosto da história de Gen V, eu acho a história inteligente, eu acho o personagens interessantes, eu gosto da coisa da piada das séries do Gen V, porque assim, quando eu falo Do piada, brioco de Troia. Do brioco. quando eu falo piada, eu não vejo os protagonistas fazendo aquelas piadinhas Marvel. Eu não vejo isso. Sim, Tô dando piadinha Marvel porque as últimas coisas da Marvel têm sido ruins. Não porque a saga sim. do infinito foi ruim. A saga do infinito é ótima. Pós-saga do infinito, né? Mas assim, essas piadinhas que virou uma tendência de filmes de super-heróis, séries de super-heróis, tem que ter sempre uma piadinha e muitas vezes as piadas não funcionam. Em Gen V, você não vê os protagonistas fazendo piada. A piada da série de Gen V são essas nojeiras que eles fazem, putaria às vezes, que é o cara com esse que você chamou de brioco do Brioco de Troia. Brioco de Troia, é a menina que tem os pelos pubianos super, né? Matagal, né? É a Matagal, são os poderes toscos, que chega a ser engraçado. Aí que acontece, esses poderes toscos é engraçado, eu acho graça, tal, e pra mim funciona, super Sim. funciona. Pra mim Mas funciona também. mas a história é séria, a história é centrada, Sim, e eu gosto disso. Eu gosto da série descentrada, que vai tendo desenvolvimento. sim. Eu só acho que o final, ele poderia ter um final épico, um final grande. É Por igual que quê? eu falei, é igual que eu falei. O Godolkin, todo esse lance da preparação do vilão, ser pelo menos ser balanceado em 3 episódios, pra gente entender qual que é a dele. Só foi isso que eu achei. Não, Entendeu? eu acho que assim, porque eu tô falando, porque eu bato nessa tecla que eu acho que a série de Envy devia ter um final épico. Porque, cara, a gente tá falando, porque a série martela o tempo todo nessa temporada que a Marie, ela é a super mais poderosa. A Marie é a super mais Sim. poderosa. A Marie é a única que pode derrotar o Capitão Pátria. Que a Marie é a pica das galáxias. A Marie é isso, tal. E o Cyper, na época, quando ainda era o Cyper, né, que depois a gente sabe que é o Thomas Goldolk, ele é um cara também que aparentava ser tão poderoso, implacável, que ao ponto que ninguém conseguia parar ele. Ele estava sempre à frente, assim. Então você imagina o confronto épico entre esses dois, né? Quando a Marie ela cura o corpo do Thomas Goldolk, e aí o Thomas Goldolk não precisa mais do Cyper, agora eu estou no comando, não preciso mais dele, porque eu não preciso mais, agora eu mesmo posso andar para lá e para cá, né? E poder atuar com o meu poder.
Aí que fica legal, tá entendendo? Não, mas aí vamos falar um pouquinho das notas desse episódio. Eu queria ver que nota que você dá pra esse episódio, o último episódio. Só o 0 último a 10. episódio? Só o último episódio. Só o último episódio? Cara. Sim. Eu já vou falando, eu dou 5. Não, dou 6, perdão. Eu dou 6. Eu dou 5. Eu dou 6 por conta da previsibilidade, só por conta disso. E você? Não, vamos lá. Lá na videoteca, acho que a gente deu. A gente falou da temporada toda, né? Eu considerei a nota. Então, lá na videoteca, eu considerei nota da temporada toda. Aí eu dei 7. Por que eu dei 7? Foi até a maior nota, né? De todo mundo deu nota abaixo da minha. A minha foi uma nota. Porque a história de Genvi não estava ruim. O ritmo dela não estava ruim. Entendeu? O vilão estava ali. Porra, a gente teve um baita vilão. Enquanto ainda era o Cypher, porra, ele era implacável. Eles tentavam de tudo e não conseguia vencer. Ele estava sempre à frente. Depois a gente descobre que tem o Thomas Goldok por trás, que o vilão, na verdade, é o Thomas Goldok. Mas tudo que o Cypher fez é o Thomas Goldok, porque ele estava na mente do Cypher. Então, assim, a gente tinha um vilão implacável. A gente só mudou o ator no final. Que aí a gente descobre que quem que tá tudo no comando é o Thomas Goldok. Então, assim, a gente tinha uma trama que estava desenvolvendo bem, sabe? Que estava sendo interessante. Eu estava gostando. Eu só acho que o final ele tinha que ter um desfecho épico, porque a série estava vendendo isso, estava te prometendo isso. Eu precisava ter um. Eu tenho certeza que se o último episódio fosse, eles gastassem uma grana e fizessem um evento épico, eu falar, caralho, que combate, o cara fez isso, o cara fez aquilo. Porque os poderes deles são muito exagerados, cara. Sim. Você tem, de um lado, uma espécie de Xavier. Nesse último episódio que eu achei que ele não é tão Xavier assim, o poder dele não é. Ele é mais limitado, porque eu achava, até então, que ele poderia controlar qualquer um com a mente e tal. E depois que ele perdeu a conexão com o Cypher, porque assim, na nossa teoria, que o Thomas Goldok está controlando o Cypher, o Thomas Goldok estava na casa. O Cypher estava indo pro colégio, então estava distante. Então, assim, será que ele controla a distância? Aí depois, não. Eu até expliquei isso na videoteca. Sim. Pra mim, assim... Deu uma nota 6 por conta do que virou a temporada e até onde foi a mediocridade, né? Ele precisa de ter uma pessoa... Pra ele se conectar com essa pessoa, ele precisa estar próximo. Ele precisa estar olhando para essa pessoa. Ele precisa estar olhando... O Thomas Goldok olhou pro Cypher e olhou assim, eu vou te controlar. Aí ele fez essa conexão. No momento que ele se conectou, por isso que eu até brinquei que eu como se tivesse colocado o chip na cabeça do Cypher e tá nessa conexão. Aí o cara pode ir pra puta que pariu que eles são conectados. Entendeu? A não ser que perde essa conexão. Mas assim, Nando, pra esse episódio você dá que nota? Então, pra esse episódio eu dou 5. Por quê? Porque esse último episódio, ele não me deu o que eu esperava pra essa série ser boa. Até então, eu ainda tava assim, vamos aguardar para ver o que vai ser esse desfecho. Porque essa série tá prometendo um grande final. E eu tenho certeza, se a série entregasse um final épico, um final foda, porra, todo mundo ia estar enaltecendo essa série. Entendeu? Eu também concordo. Gente. Eu também concordo, cara. Sabe, eu comparei uma vez, foi com a primeira temporada de What If. A primeira temporada de What If é uma animaçãozinha que o primeiro episódio é legalzinho, o segundo tá até o terceiro, tal. Mas os 2 últimos episódios da primeira temporada de What If é foda. Não sei se você lembra, né? Mas eu lembro. O grande episódio, o Ultron, ele mata o Thanos, ele pega as joias do infinito e ele que vira o grande vilão com as joias do infinito. Só que como ele é um computador com algoritmo, aí lembra do que eu tô falando da Mana Sábia, da inteligência? O Ultra é mais ou menos dessa forma. Ele foi vendo as probabilidades dele, para tentar acabar com a humanidade. Quando ele conseguiu acabar com a humanidade, ele descobriu, no algoritmo dele, que existia um multiverso.
que ele pode ter que acabar com os outros universos, entendeu? E aí que foi uma coisa muito mais épica Sim, do que a Saga do Infinito, entendeu? sim, E o último sim. episódio, o Arif, tem os Guardiões do Infinito, né? O Vigia, né? Que o Vigia ele consegue fugir do Ultron, consegue os Guardiões do Multiverso pra derrotar o Ultron mega Sim. poderoso. Então, assim, E cara, são dois episódios foda do caralho. E valeu a primeira temporada por isso. Entendeu? assim como o Gen V, né, que infelizmente seu último episódio pecou um pouco. E É. pecou muito, né, seu final. Então é isso, gente. Estamos encerrando mais um papo aí com você. Quero agradecer, Nando, a sua presença aí por ter voltado aí. Despedidas, agradecimentos e jabás, o que é a Videoteca. E pode falar a programação da Videoteca. Então é isso, galera. Pô, a Biblioteca do Nando sempre traz os temas atuais aí, os temas do momento, né? E a gente vai soltando ali o tema que vai surgindo, né? Vai surgindo do nada, assim, né? A biblioteca ela trabalha da seguinte forma: a gente assiste o conteúdo e debate sobre esse conteúdo que viu, seja filme no cinema ou as séries nos streaming, né? E a gente vai acompanhando o que a gente acha interessante. Então, assim, a biblioteca não é um canal de ficar de apelação, quer ficar gerando conteúdo através de assunto polêmico, mimimi, nada disso. A gente é um amante da sétima arte, a gente gosta do entretenimento, gosta das produções, e fala, e debate o conteúdo em si, entendeu? Então a gente assiste e debate. Essa é a nossa jogada. Todas as quintas-feiras, a partir das 8 da noite, a gente está falando aí de algum assunto que a gente está assistindo no momento. Tá? Ou, às vezes, algumas discussões do momento pertinente, né? Algumas discussões sobre filmes, séries e cultura pop, né? Algumas discussões do entretenimento, assim, por que a gente tá vendo que está acontecendo muito isso? Porque está tendo muito problemas, né? Então, assim, a gente sempre procura muito falar sobre as produções, né? Sobre o que a gente gosta, né? Então vem com a gente, gente. Se inscreva lá na Videoteca do Nando. Vocês acham passo a passo o nosso canal, é só escrever Videoteca do Nando, tudo junto. O primeiro da pesquisas aí no YouTube, você vai encontrar nosso disquinho ali, nosso rodana de filmes, né, de cinema. E também nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, mas o nosso foco é o YouTube. Então, vem com a gente, tá? Valeu, gente. Muito Boa, obrigado. gente. Quero agradecer muito ao Nando e por encerrar nossa jornada de Gen V. A gente vai fazer uma collab junto sobre a última análise. E também, galera, se inscreva lá no canal do Nando, que ele vai também compartilhar. Vou deixar a live aqui que a gente fez, que é um complemento dessa live que a gente está fazendo aqui, né? Então é isso, gente. Quero fazer a programação da semana. Vamos iniciar com vocês a série de It. Bem-vindos a Derry, que será a nossa próxima jornada, Nando. Então fica o convite para você participar também de um desses episódios comentados, caso queira participar. E assim também, gente, já tô confirmando aqui, vai sair Fallout 2 semanal e a gente vai cobrir aqui com vocês, gente. É isso, Nando, quero agradecer muito sua presença, fiquem bem, tchau, tchau, e até a próxima série. Bem-vindos a Derry. Até mais, hein?